Olá, família! Boa tarde. Boa tarde não, né? Bom dia. Ainda é bom dia. Realmente, hoje nós estamos começando uma nova grade de programação. Ajustamos os horários. Nosso encontro agora na hora do almoço vai ser às 11 e à noite será às 8 horas, tá? Nós avaliamos a quantidade de pessoas que estão disponíveis no horário das 11 para poder também assistir ao vivo e o das 8 horas, para não haver concorrência, né, entre programações. Até mesmo alguns de vocês falaram que seria um bom horário também, então fizemos essa alteração, tá? Às 11 horas, todos os dias agora na hora do almoço. Todos os dias não, né, de segunda a sexta, e às 8 horas da noite todos os dias, de domingo a domingo, salvo quando houver aí algum imprevisto. Eu já quero começar desejando a paz do Senhor e um bom dia a Ieda Azevedo, a Andressa Lima, a Nalva de Jesus, ao Paulo Serra, a Jusilene Barreto, a Andressa, o Wagner de Oliveira, a Melina Ferreira, a Rosana, enfim, todos que estão aí. Hoje nós vamos fazer um estudo para que você tenha a certeza a respeito de um posicionamento. Quem passa pelo deserto, quem se casa e um dia vem uma separação, entra num dilema. Deve-se assinar o divórcio ou não? Até que ponto isso está dentro da vontade de Deus? Até que ponto isso seria pecado? Até que ponto isso interfere para a restauração? Então, eu já fui, né, acometido de muitas perguntas nesse sentido. Muitas pessoas já me falaram assim: Diego, você já viu o que o canal X fala, o que o canal Y fala, o que o pastor fulano diz, o que o presbítero ciclano diz? Enfim, para não ficar aquele negócio de que um diz, outro diz, o Diego diz, hoje nós vamos deixar a Bíblia falar. E quando eu digo Bíblia falar, eu queria até mostrar para você, mas não vai dar para mostrar tudo hoje, minha bancada tá uma bagunça. Eu tô com não, eu vou mostrando assim, senão vocês não acreditam. Dois, voltar para cá, três livros de transliteralidade hebraica e estou com uma, duas, três Bíblias em versões diferentes. Então nós vamos estudar hoje o que dizem algumas versões e o que diz no texto original, com base em três livros distintos, acadêmicos e do original, do hebraico, tanto hebraico quanto aramaico também, né? Tem algumas passagens que a gente vai fazer algumas referências nela. Então hoje nós vamos basear no que a Bíblia diz, tá? Não é o Diego, não é o manual do casamento, não é igreja, não é Y nem Z, é o que a Bíblia diz, tá bom? Eu até perguntei para vocês aqui, né? Numa pequena enquete, se na opinião de vocês a Bíblia ela é a favor ou contra assinar o divórcio. Aí teve alguns aqui que disseram, né? Que sim, outros disseram que não. A Andressa falou sim que é sim quando existe adultério. A outra, o Wagner já disse que não, porque Deus odeia o divórcio. Enfim, eu vi que ficou bem dividido, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que sim em determinadas circunstâncias, outros dizem que não, independente das circunstâncias. E agora, hein? O que a Bíblia diz? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender. A referência de divórcio, a palavra divórcio, ou melhor, o conceito divórcio. Aonde que existe ela na Bíblia? Eu já fiz alguns vídeos falando acerca do divórcio, da lei do divórcio. Então, para quem já nos acompanha aqui há muito tempo, já vai ficar mais tranquilo, tá? Agora, para quem é novo no canal, eu vou fazer uma pequena introdução acerca desse conceito do divórcio para que você entenda também. E quem é novo no canal, está aqui pela primeira vez, deixa aqui no chat, tá? Diga aqui no chat, minha primeira vez. E eu já digo de imediato que você seja muito bem-vindo à nossa família, tá bom? Então vamos lá. Família, só que eu preciso de um combinado com vocês.
Eu preciso de um combinado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão prestando atenção? Presta atenção aqui em mim agora. Nós vamos ler a Bíblia nas versões que você tem aí acesso na tua casa, e nós vamos também para o original. O que eu peço para você então? Que você, por um momento, se esvazie, senta aí no seu sofá, senta na sua cadeira e calma, escute o que a Bíblia vai dizer, tá? Porque se você está com o seguinte pensamento, bem, eu acho que a Bíblia é contra, e se o Diego falar que é a favor, eu não vou mudar minha opinião, bem, então você está convidado a ir assistir qualquer outra coisa, porque esse vídeo só vai te contrariar. Se você pensa assim, ah não, eu penso que é a favor, ah, mas se o Diego falar que é contra, ah, eu não vou concordar. Bem, mais uma vez, se você não está disposto a ouvir, se você não está disposto a ler o que a Bíblia diz, então eu recomendo a você que não assista esse vídeo, porque pode ser que você seja confrontado com algo que você acredita, tá? Então, é uma recomendação. A minha segunda recomendação é o seguinte: dito isto, eu gostaria de pedir que pelo menos no chat, nos comentários, evitasse que você fosse postar comentários igual papagaio, sabe? Deus não aceita, Deus não quer, eu não assino, jamais assinarei, eu assino sim. Gente, agora calma, agora nós estamos num ambiente de estudo, tá? Nós vamos abrir livros, nós vamos abrir a palavra do Senhor, então se esvazie um pouquinho, tá? Para que você consiga ouvir o que a palavra do Senhor diz, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá, introdução. O conceito da palavra divórcio você vai encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Novo Testamento, você vai encontrar no verso mais conhecido, mais famoso, que nós já estudamos muitas vezes aqui no canal, que é Mateus 19. Lá em Mateus 19, inclusive, diz bem assim, ó, só para que você lembre um contexto que está inserido. Aproximaram-se de Jesus os fariseus para testá-lo, perguntando, é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Divórcio por qualquer motivo, foi essa a pergunta. E então Jesus respondeu, não leste que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, portanto deixará o homem, pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Aí veio a pergunta crucial. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e mandar a mulher embora? Pronto, aqui está a chave. Quando eles questionaram a Jesus se o divórcio caberia em qualquer situação, Jesus falou assim, olha, não foi assim desde o início. Deus criou o homem e a mulher, quando os dois se unem, então não se separa mais. E aí eles falam assim, bem, mas Moisés fez uma lei onde permitia o homem dar carta de divórcio à sua mulher. E Jesus falou de acordo com essa lei. Tanto que ele termina dizendo assim, olha, quem se divorciar da sua mulher, não sendo por imoralidade sexual, conforme diz a lei de Moisés, cometeria adultério. Eu já expliquei muito a respeito disso, mas se faz necessário nós darmos um pulinho nessa lei do divórcio, Deuteronômio 24. Vamos lá. Deixa eu só perguntar, quem é que está com a Bíblia na mão aí agora? Às vezes eu fico aqui lendo rapidinho, achando que ninguém está com a Bíblia. Coloca aí no chat para mim, se você está acompanhando com a sua Bíblia. Em Deuteronômio, no capítulo 24, é sugerido o seguinte título, a lei do divórcio. E diz bem o seguinte assim, ó, se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e esta depois deixar de lhe agradar por ter ele achado nela alguma coisa imoral, indecente, em algumas versões, alguma nudez, escândalo de nudez,
este lhe escreverá uma carta de divórcio, dará na sua mão e despedirá da sua casa. Ótimo. Então o que acontece aqui? Carta de divórcio na Bíblia, ela existe? Sim. Ela pode ser dada em toda circunstância, conforme os fariseus perguntaram para Jesus? Não. Quais são as circunstâncias que, segundo a Bíblia, pode ser dada uma carta de divórcio? Quando houver a lei do Deuteronômio 24 acerca da imoralidade sexual, que consiste em o homem casou-se com a mulher e de repente ele descobre nela uma indecência, uma imoralidade sexual de períodos anteriores ao relacionamento dos dois. Ou seja, ao contrário da lei de Deuteronômio 22, que ali prevê a mulher que teve relação sexual com outro homem antes de conhecer o marido, tá? Então não houve uma traição, nada disso, mas ela teve relação sexual antes e ela casou-se não sendo virgem. Em Deuteronômio 22, a mulher que tivesse tido a relação sexual e casou-se com o marido, e o marido descobriu que ela não era virgem, esta mulher era morta. Em Deuteronômio 24, essa mulher ela não cometeu ato sexual, mas ela deu aqueles beijinhos quentes, ela teve aqueles amassos, sabe, mão naquilo, aquilo na mão e aquela coisa errada toda. E então o homem descobriu isso, que essa mulher já tinha uma fama ruim aí na região. E então agora ela não seria morta, mas ele faria uma carta de divórcio e mandaria ela embora. Então, nestas circunstâncias, haveria sim a possibilidade da carta de divórcio. Moisés fez assim e Jesus confirmou esse conceito. Coisas importantes. Diego, mas não seria adultério? Porque eu sempre aprendi que Mateus 19 fala em divórcio em caso de adultério. Não, porque na lei de Moisés, adultério não previa divórcio, previa-se apedrejamento. Você confirma isso no episódio de Cristo, quando eles trazem uma mulher adúltera até a presença dele e fala assim: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? E aí Jesus ele escreveu outras leis, outros pecados na areia, e aí ele falou assim: de fato, então quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Ou seja, não mostrando que agora adultério não era mais pecado, mas mostrando que ali não havia um justo sequer para praticar aquela condenação. Tá bom? Esse é o princípio. Então, adultério não prevê carta de divórcio. Adultério, na Bíblia, previa a morte. Ah, você não quer matar ninguém? Então, o que lhe cabe é o perdão. Simples assim. Mas esse é um outro conceito. Então, biblicamente, existe o conceito de divórcio, sim, tá? Mas vem cá. Eu mencionei agora, se não for em caso de imoralidade sexual, então não cabe essa história de divórcio, tá? Não cabe. Então quem está querendo se divorciar está agindo de maneira errada, tá bom? É o primeiro conceito que nós precisamos entender. Mas aí algumas pessoas dizem assim: Diego, falou bonito até agora, meu irmão. Mas e Malaquias 2,16? Alguém sabe o que diz Malaquias 2,16? Alguns já citaram aí. A Tatiane Santos até colocou aí já o resumo de Malaquias 2,16. E aí, alguém lembra? Alguém sabe de cabeça o conceito principal de Malaquias 2,16? Coloca aí no chat para mim, se você lembra ou se você sabe. Malaquias 2,16 é aquela famosa frase: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Só que agora, então, nós precisamos fazer a leitura de Malaquias 2,16. Primeiro eu vou usar a versão que eu utilizo sempre nas minhas pregações. É a minha Bíblia xodozinha, essa daqui, tá? Eu vou ler para você o que diz lá em Malaquias 2,16, segundo a minha versão. Em seguida, nós iremos ler em outra versão e, por fim, nós vamos no original, tá? Ver o que está dizendo no original.
Então vamos lá. Eu não deixei separado aqui, agora eu fico aqui caçando aqui. Malaquias 2, verso 16. Vocês acharam? Estão acompanhando aí na Bíblia? Diz bem assim Malaquias 2,16. Eu, o Senhor, detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Ótimo. Eu acho que não precisa nem ler o restante, nem o anterior, porque só essa frase condiz com todo o contexto. Mas agora olha que situação interessante. Naquela versão, né? Diz, eu, o Senhor, detesto o divórcio. Porém, quando você vai para a versão revista e atualizada, ela diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio? Tá, agora complicou, porque na revista atualizada, na contemporânea, na nova tradução internacional, uma traz divórcio, outra traz repúdio. Afinal de contas, qual que é o certo? E existe diferença entre divórcio e repúdio? Bem, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando as diferenças literálicas de divórcio e repúdio. E deixei bem claro que, embora haja algumas diferenças literálicas, na prática, o resultado produzido por um divórcio ou por um repúdio é a mesma coisa. Mas então, por que nós falamos que Deus odeia o divórcio e nós vemos Moisés fazendo uma lei com o consentimento de Deus acerca do divórcio? E por que Jesus confirmou aquela lei do divórcio? Porque agora então nós teríamos um problema. Nós agora acabamos de achar uma inconsistência teológica. Porque nós temos duas passagens distintas, uma numa constituição de lei, no qual Deus estava presente. Na outra nós temos o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo, confirmando esta lei, mas deixando claro que não foi assim que Deus fez desde o início. Mas agora ela se tornou lei, e qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo pelas causas da lei, cometeria adultério. E agora, nós vamos em Malaquias 2,16 e fala lá que Deus detesta, ou Deus odeia o divórcio. E agora? Aí agora nós temos uma questão. Será que na Bíblia existe algum verso que é mais poderoso do que o outro? Um verso que pode suprimir o outro? Um verso que... Não, mas esse verso diz isso, o outro diz aqui não. Então, o que diz isso é mais forte. Existe isso? Acaso não é o mesmo Espírito que harmonizou a Bíblia? Bem, sendo assim, então existe algum problema nisso. Tá? Existe algum problema nisso. Quando nós vamos para Malaquias 2,16, e agora nós vamos para o original, se você tiver, eu vou inclusive recomendar um desses materiais que eu tenho. Esse daqui é o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. Tá? É um livrinho grande, pesado, é um dos mais pesados que eu tenho no meu arsenal. Mas ele é muito bacana. Tá? Ele tem todo um estudo acadêmico, análise de palavra por palavra, verso, conjunções, expressões, tudo explicadinho. É muito bacana. Esse material aqui você vai encontrar na Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Eu até tinha dele para venda há alguns anos atrás, mas eu parei de fazer pedidos na Sociedade Bíblica. Entretanto, eu estou com uns pedidos aqui para fazer para mim. Se você tiver o desejo, você me fala depois, você me chama e fala assim, Diego, eu tenho interesse. E aí eu verifico, tá? Talvez eu comprando para mim, sempre que eu compro em grande quantidade, talvez saia mais barato para você. Mas vamos lá. Quando nós vamos para o verbo utilizado aqui no hebraico, o verbo utilizado aqui é o verbo shalar. Entendeu? Você viu o tanto que eu estou manjando do hebraico? O verbo shalar. E o verbo shalar, que é traduzido em Malaquias 2,16, onde algumas versões referem-se a divórcio e outras versões referem-se a repúdio. Quando você pega o verbo e faz uma transcrição literálica dele para o português,
A aplicação dele seria do verbo enviar ou verbo mandar. Enviar ou mandar? Que história é essa? Bem, eu deixei inclusive no primeiro comentário desse vídeo um link onde consta o verbo hebraico original de Malaquias 2,16 e aplicações dos verbos dele traduzido para o português, de um dos sites mais bem conceituados em traduções no mundo, tá? Então deixei aqui para não restar dúvidas. E o que acontece? Quando você pega esta palavra, esse verbo do hebraico, o shalar, ele significa que ele pode ser traduzido para o português como enviar ou mandar. Ou você pode traduzi-lo dentro do conceito literálico que estava sendo utilizado aqui em Malaquias 2,16 como despedir, ou mandar embora, você entendeu? Ou enviar de volta. Quando fala-se de casamento, naturalmente está falando, e a melhor tradução seria despedir, ou seja, mandar embora. Então, em Malaquias 2,16, nós poderíamos traduzir que Deus odeia, ou Deus detesta, aquele que manda embora a sua mulher. Até pelo contexto, quando você vai para Malaquias 2,14, 2,15 e conclui toda a narrativa em 2,16, tá bom? Então, Malaquias 2,16 não fala de divórcio. Agora entenda, quando eu falo divórcio, é porque o verbo utilizado agora no grego, lá quando Jesus é questionado pelos fariseus, não é o mesmo verbo utilizado aqui em Malaquias 2,16. E o substantivo utilizado em Deuteronômio 24, verso 1, que fala em divórcio, também não é o mesmo utilizado em Malaquias 2,16. Ou seja, aqui quando fala em despedir a mulher e mandar ela embora, não faz menção à lei de Deuteronômio 24, tampouco de Mateus 19. Vocês entenderam? Ou seja, trata-se de conceitos diferentes. Mateus 19 com Deuteronômio 24 cruza, inclusive na expressão utilizada ali da imoralidade sexual. Os termos são os mesmos. Ou seja, não, você já ouviu alguns pregadores falando, né, de moicheia e porcheia? Justamente. Ali casa-se os dois termos. Malaquias 2,16 não casa com esses dois. Ou seja, essa referência que foi traduzida por algumas linguagens como divórcio não trata-se do mesmo feito de Mateus 19 e de Deuteronômio 24. Tá? Então, nesse caso, a tradução de repúdio ela é um pouco mais próxima do termo original, que diz respeito a mandar embora, a despedir, a enviar de volta a mulher com quem você se casou. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? Entenderam a linha de raciocínio? Nós não terminamos o estudo ainda, tá? Bem, dito isso, agora que você sabe que não é a mesma coisa, agora vem a pergunta de R$1 milhão. Diego, então tá bom. Então é diferente, né? Eu entendi. A questão são diferentes. Então significa que Malaquias 2,16 está dizendo que Deus detesta o homem que manda a mulher embora, certo? Então não necessariamente diz respeito a divórcio, a lei que Deuteronômio 24 diz e nem que Jesus falou em Mateus 19, certo? Certo. São coisas diferentes, certo. Mas ainda paira no ar a pergunta: eu devo assinar o divórcio, sim ou não? Afinal de contas, eu tenho a impressão que, embora eu tenha aberto material acadêmico de grande valor, de grande prestígio, embora eu tenha trago versões bíblicas para fundamentar tudo isso, a única coisa que você vai decorar é o que eu vou dizer daqui para frente. E eu lamento muito por isso, viu? Porque eu gostaria que você tivesse uma base teológica para sustentar as suas crenças, tá? A fé, ela precisa ser embasada em algo. Nós não cremos porque queremos crer, nós cremos porque é o sensato, porque é a verdade, sabe? Então assim, vamos lá. Amós 3:3.
Alguém sabe aí de cabeça o que diz Amós 3:3? Eu vou procurar aqui na minha Bíblia, mas se alguém achar e já quiser colocar aí, nós vamos ganhar tempo. Amós 3:3. Livro de Amós, capítulo 3, verso 3, diz bem assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Um conceito simples, um verso simples, mas ela traz uma discussão importante. É possível duas pessoas andar juntas se elas não estiverem de acordo? É possível. É possível um querer ir para a esquerda, outro ir para a direita? Não dá certo. Então, biblicamente, já é dito que não é possível duas pessoas andarem juntas não estando de acordo. Lembrando que no pano de fundo de tudo isso nós temos uma carta de divórcio, que você precisa saber se deve assinar ou não deve assinar. Agora nós temos um outro princípio bíblico, e esse é muito mais claro a respeito disso que nós estamos conversando. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 15, diz bem assim, ó: Se contudo o descrente quiser se separar, separe-se. Não vou nem ler o resto, mas você já conhece o resto. Ou seja, aqui, agora estamos falando de Novo Testamento. As palavras de Paulo é o seguinte: olha, se porventura o descrente, ou seja, alguém que não está temendo ao Senhor, alguém que está em adultério, alguém que está iludido, alguém que realmente não quer mais andar junto contigo, quiser se separar, a ordem é: separe-se. Simples, sabe? Biblicamente, nós temos essas referências. Se porventura os dois não estão andando mais junto, como é que eles vão andar então? E se uma parte quer se separar, o que resta a outra? Se separar. Ponto final. Mas calma lá, tem algumas circunstâncias que a gente precisa entender aqui. Diego, então você está querendo dizer para mim, em alto e bom som, que a Bíblia está me dizendo que se porventura o meu marido, que hoje está com a amante, ele entrar com o divórcio e o oficial trouxer aqui para mim a carta de divórcio, eu devo assinar? Biblicamente, com referência em Amós 3:3, com referência a 1 Coríntios 7:15, usando ainda como base o conceito de divórcio que a Bíblia ensina em Mateus 19, em Deuteronômio 24, e considerando a originalidade do texto de Malaquias 2:16, eu digo para você, com base bíblica, que sim, você deve assinar o divórcio. Tá? Agora vamos fazer uma análise de algumas circunstâncias. Primeira coisa que me vem na cabeça aqui, que eu imagino que seja a pergunta de vocês. Diego, mas se eu estiver assinando a carta de divórcio, eu não estou concordando com o pecado do meu marido? Bem, em 1 Coríntios 7, deixa bem claro. Se o teu marido hoje ele não teme ao Senhor a ponto de cumprir a aliança que ele fez contigo, com Deus e com a sociedade, de ficar contigo até a morte, então ele hoje ele está enquadrado neste verso como um descrente. Alguém que não crê em Deus, alguém que não teme a Deus, alguém que não confia em Deus, alguém que não obedece a Deus. E se ele está desta forma, e a Bíblia diz que se ele quiser se separar, separe-se, sabe? Facilite o processo. Não tem como você lutar contra isso, biblicamente. Agora, posso trazer a experiência do Manual do Casamento? Agora, a partir deste momento, eu estou abrindo uma aspas em tudo que vai ser dito. Quando eu terminar de falar de mim, do Manual do Casamento, eu fecho as aspas, a gente volta para a Bíblia. O que acontece?
Quando nós olhamos na prática, e agora eu digo porque eu e minha esposa temos um escritório de advocacia, fazíamos divórcios até pouco tempo atrás, não trabalhamos mais com isso. O que acontece? Quando uma parte diz assim, eu não assino, ela gera na outra uma antipatia que é sobrenatural. Então, agora passa a haver inimizade entre os dois. Quando a pessoa age assim, obrigatoriamente, ela agora terá que contratar um advogado e a outra parte também. Ou seja, se eles tinham bens a serem divididos, saiba que agora esses bens vão ser divididos por 3. Uma parte vai para você, outra parte vai para o seu esposo, outra parte vai para o advogado. Ou seja, a tua atitude de tão somente falar assim, eu não assino, naturalmente você perdeu 1/3 dos teus bens. Ponto. Outra situação. Se você continuar batendo o pé, não assino, não quero saber, não vou, o teu esposo ou tua esposa, ele vai entrar na justiça por meio de um advogado, ele vai nomear bens, ele vai identificar bens, e você não indo na audiência, você batendo o pé, você fazendo bico, falando que não assina, não quero ter parte nisso, significa que o juiz vai olhar a situação, ele vai dividir os bens como ele bem entender, ele vai, no caso, né, se houver a necessidade, ele vai impor uma pensão a ser paga se ele bem entender, e ele vai assinar o divórcio por você. Ou seja, o papel que você julga tão importante que vai separar você e teu marido, ou você assina e diminui todos esses problemas, ou senão ele vai ser assinado da mesma forma e você vai ter um prejuízo muito, muito, muito maior. Tá? Então seria questão de inteligência emocional nesse momento, de olhar e entender que quando você assina, não é que você está falando, eu concordo com o pecado dele, eu concordo porque eu também quero. Não, você está cumprindo o que João aconselhou Paulo aconselhou em 1 Coríntios 7. Bem, se ele quer se separar, separe. E é com base no que está em Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Como? Não tem como, sabe? E quando nós vamos para Malaquias 2:16, lá diz que Deus odeia aquele que manda embora, que envia de volta, que despede a tua mulher. Ou seja, o ato ocasionado que Deus tanto detesta não é o seu fato de aceitar ser mandado embora. É o ato do teu esposo de já ter tomado a iniciativa de te mandar embora. Este é o ato que Deus detesta. Entenda que você que tem que decidir agora se assina ou não assina, você é vítima da situação. Você não tem mais opção. Na verdade, você tem opção. A sua opção é de resistir, de criar uma oposição, uma resistência, e aí você vai colher todos esses frutos que eu mencionei, negativo. Ou senão você simplesmente aceita o fato de que o homem que estava com você decidiu ir embora. Ele hoje é um descrente. Ele hoje está em pecado, sabe? Ele já cometeu aquilo que diz em Malaquias 2:16 que Deus detesta, que Deus odeia, que foi o ato de te mandar embora. Ele cometeu isso. Agora só cabe a você aceitar, sabe? Infelizmente só cabe a você aceitar. Você não pense, e eu nunca ouvi nenhum testemunho de alguém que diz assim, sabe, Diego? Meu marido pediu o divórcio. E eu disse, eu não assino. E ele voltou para mim, porque ele viu a minha posição. Nunca ouvi esse relato. Nunca. Então você assinar ou não assinar, pode ter certeza absoluta. Não é isso que vai trazer seu marido de volta. Tá bom? Agora, Diego, uma outra pergunta. Se eu assinar a carta de divórcio, eu não estaria anulando a nossa união? Porque assim, Diego, em Mateus 18, diz lá que o que é unido na terra, o que é ligado na terra, é ligado no céu. O que é desligado na terra, é desligado no céu.
Se aqui eu me desliguei do meu marido, ele se desligou lá também. Diego, então, pronto, achei o verso que anula tudo que você disse, porque eu não quero me desligar do meu marido, então, naturalmente, eu não vou assinar o divórcio. Então, calma lá. Falei demais já, vamos deixar a Bíblia falar. Mateus 18, vamos ler esse versinho que você citou, Mateus 18. Mateus 18 diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ok, mas o que Jesus estava falando aqui? Será que é de divórcio? Vamos ler, verso 15. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Opa! Verso 16. Se porém ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 para que seja pela boca de 2 ou 3 testemunhas confirmada toda palavra. Presta atenção. Aqui Jesus está falando de divórcio. Aqui Jesus está falando de documento. Aqui Jesus está falando de perdão. Jesus está conceituando perdão. E sabe por que ele diz que tudo referente a perdão que for ligado na terra é ligado no céu? Porque o próprio Jesus falou assim, olha, assim como quereis que o vosso Pai Celestial vos perdoe, assim devereis vós também perdoardes uns aos outros. Então, quando nós perdoamos uns aos outros, nós recebemos perdão de Deus. Tá entendendo? Por isso que Mateus 18 faz essa referência. Olha, se ligar aqui na terra, será ligado no céu. Porque nos versos anteriores, o que Jesus está falando é de perdão. Você descobriu que teu irmão pecou contra ti, está em pecado? Poxa, vamos lá, vamos tentar ganhar a alma dele, sabe? Vamos adverti-lo, vamos perdoá-lo, sabe? E aí, conseguindo obter o perdão, então você ligou aqui na terra um fenômeno do perdão, então estará ligado no céu. E se você não conseguir, se a pessoa não perdoar, se você não perdoar, se houver uma resistência, então o mesmo haverá no céu. Simples. Harmonizou com todo o conceito bíblico, sabe? Harmonizou de acordo com tudo que nós estamos estudando aqui e não restou dúvida. Diego, mas peraí. Mas então, se eu assinar o divórcio, eu volto na pergunta, Diego. Mateus 18, tá bom, me explicou. Esse negócio de ligar na terra, no céu. Mas se eu emitir a carta de divórcio, eu vou deixar de ser um com meu marido. Sabe, eu vou deixar. Não há quem me tire isso da cabeça. Vamos agora para o último verso do dia. 1 Coríntios, no capítulo 7, de novo. Um pouco depois de Paulo falar que se o teu marido quiser separar, separe-se, ele fala bem assim no verso 39, porque a mulher casada, ela está ligada pela lei, e aqui é uma lei maiúscula, porque é a lei de Deus, enquanto o seu marido vive. Sabe quantas cartas de divórcio você pode assinar? 1 milhão de cartas. Enquanto você for viva, teu marido está ligado a você, aos olhos do Senhor. Você pode assinar então 1.275.000 cartas de divórcio. Enquanto seu marido estiver vivo, você está ligada a ele. Ponto final. Você está percebendo? Então assim, o que é a suma de tudo isso? Eu já ouvi muitas pregações a respeito desse assunto, tá? Muitas. O que eu quero chamar a sua atenção? Hoje eu trouxe fundamentos na Bíblia, utilizei 3 versões diferentes do português, trouxe no original do hebraico, fiz as referências do original do grego, de Mateus 19, fiz as referências lá de Malaquias 2,16 e Deuteronômio 24, usei só a Bíblia.
e harmonizei tudo a resposta para você. Cuidado com as respostas de quem bate somente naquela tecla, irmão. Deus detesta o divórcio, Deus detesta o divórcio, Deus detesta o divórcio, sabe? Que fica repetindo igual papagaio. Deus detesta o divórcio, Deus detesta... Sem te explicar o que de fato a Bíblia diz. Sem te explicar de fato o que a palavra do Senhor diz. Muito cuidado com quem diz assim, irmão, você vai desistir do seu casamento porque é isso que o diabo quer, sabe? É isso que o diabo quer. Ele quer que você assine o divórcio mesmo, sabe? Para com isso, não tem nenhum texto na Bíblia que fala que o objetivo do diabo é fazer você assinar divórcio. Muito pelo contrário, o que a Bíblia diz é, se o teu marido quer se separar de você, separe. Pronto, sabe? O que é que você vai fazer? Não tem o que fazer, sabe? Você vai estar arrumando motivo para ficar brigando. Só isso. Agora, cuidado com quem usa de toda uma paixão para falar, de todo e até chora na hora para falar para você, irmãos, não assine, resista, vamos juntos. Ei, presta atenção, não mistura o teu emocional com o que assim diz o Senhor. Este assunto, a Bíblia é claríssima. Eu, particularmente, não tenho qualquer margem de dúvida a respeito desse assunto. Porque a Bíblia se sustenta com louvor a respeito desse assunto. Com louvor, sabe? Nenhuma margem, sombra de dúvida ela coloca sobre esse assunto. O que pode gerar dúvida é se você esquecer a Bíblia e partir para o emocional, sabe? E aí, se você partir para o emocional, aí realmente, né? Porque aí o coração do homem vai te levar por caminhos enganosos. Porque o coração do homem é corrupto, ele é enganoso. E aí ele vai achar que se você assinou, acabou tudo. Enquanto a Bíblia está dizendo que não. Para sua restauração, entenda o seguinte. Você assinar ou não assinar não vai fazer diferença, tá? Não afeta. O que você precisa entender é que no seu casamento precisa haver uma reconstrução. Se chegou ao ponto do teu marido procurar uma autoridade para falar assim, eu não quero ficar com essa mulher, significa que existe algo muito ruim entre vocês dois. Existe um problema seríssimo no relacionamento de vocês. E não é um papel que vai mudar isso. O mínimo que você precisa para uma restauração, para reconstruir o seu casamento, é reconquistar o respeito do seu marido, a admiração dele. É você se tornar, conforme diz em 1 Pedro capítulo 3, uma mulher de honra, com uma beleza interior que seja admirável pelo seu marido. Que por meio dos teus atos você possa ganhá-lo sem palavras. Você está percebendo? Então assim, quando você fala que quer restaurar o seu casamento e vem uma carta de divórcio para você assinar, você precisa entender que essa é uma oportunidade de você mostrar uma maturidade, uma sobriedade emocional, a fim de começar ali já plantando sementes para uma restauração. Tá? Ao invés de usar dessa oportunidade para fazer tudo aquilo que o seu marido alega que é a causa de estar se separando de você. Que você é rixosa, que você é briguenta, que você nunca dá ouvidos a ele, que você não concorda, que você é mandona, que você quer ter sempre a razão. Então, assim, é uma circunstância que ou você vai ser quem você sempre foi, uma testa de ferro, e brigar, e teimar, sabe? E eu respeito se você quiser ser assim. Ou senão você usa dessa oportunidade, já para começar a ganhar seu esposo, sabe? Numa atitude de submissão, de aceitação, sabe? De fé naquilo que a Bíblia diz. Você está entendendo? E compreendendo que ele pode assinar quantos papel de divórcio quiser. Ele pode ir a milhares de pastores. Ele pode fazer até aquilo que eu já disse que não existe biblicamente, né? A oração de desligamento de almas. Ele pode fazer o que for. Até enquanto você estiver viva, ele vai estar ligado a você. E ponto final. Tá? Família, e para terminar, eu acho que eu consegui esclarecer muito bem essa relação, né? Esse assunto. Eu vou apenas abrir aqui para vocês se porventura ficou uma dúvida dentro de tudo isso que eu falei. Tá? Então, uma coisa interessante, agora que eu lembrei, ó. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, mas eu vou dizer uma coisa importante. Diego, já que você falou que deve assinar o divórcio, eu posso pedir o divórcio? Olha que pergunta.
Se a primeira que eu respondi vale R$ 1 milhão, essa vale US$ 2 milhões. Tá, eu posso assinar o divórcio se o meu marido pedir, mas eu posso pedir o divórcio? Aí que está a questão. Aí que está a questão. Vamos lá. De acordo com Malaquias 2,16, a separação está ocorrendo porque você pediu ou porque teu marido pediu? Ali está o segredo de tudo. Quem está querendo se separar? É você ou teu marido? Diego, eu cansei do meu marido. É eu que estou querendo me separar. Bem, aí tem um problema sério. Porque aí lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Então a ordem de Deus para quem crê nele é: não se separe. Ponto final. Então, se cabe a você perdoar e lutar pelo seu casamento, então não se separe. Não peça o divórcio. Persista. Aí, se porventura o teu marido não quiser, aí a história mudou de figura. Agora, se você pegar e falar assim, não, Diego, meu marido não muda, sabe? Eu acho que eu vou mandar ele embora sim e vou pedir o divórcio. Bem, aí agora você está cumprindo exatamente o que diz lá em Malaquias 2,16. Porque Deus detesta aquele que manda embora. Agora existe o pecado. Agora existe a transgressão. Agora existe o problema, tá? Porque se a iniciativa está partindo de você mandar o outro embora, aí é outra história. Então entenda o seguinte, essa segunda pergunta de US$ 2 milhões que eu estou respondendo, a primeira parte dela é quem está mandando quem embora. Se é você que está mandando a pessoa embora, então tu tá errado, sabe? Tá errado, um ponto final. Mas, se o outro te mandou embora, já foi embora. Foi embora. Ele decidiu ir embora e ele foi embora. Mas ele também não pediu o divórcio. Agora, você pode pedir o divórcio nesse aspecto? Sim, você pode pedir o divórcio. Vou te explicar o porquê. Primeiro, quem mandou embora, quem repudiou, foi o outro. Agora, o divórcio nada mais é do que um procedimento jurídico para que você não seja responsável legal pelos atos do teu marido, quer seja judiciais, quer seja financeiros, tá? Se porventura você tem filhos, essas crianças precisam comer, então é por meio de um divórcio que você vai solicitar ao juiz que arbitre uma pensão aos seus filhos, ou talvez a você. Você está percebendo? Entenda que o ato que Deus detesta já aconteceu. Teu marido já fez isso, ele já te mandou embora e foi seguir a vida. Ponto final. O divórcio agora é simplesmente você formalizar isso. Em outras palavras, é como se você dissesse assim, olha, tudo bem, você me mandou embora, tranquilo. Então, só vamos documentar isso, sabe? Porque agora, se você sonegar impostos, se você fazer dívidas no nosso nome e tudo mais, eu não vou ser responsável pelos teus atos, porque você foi embora, sabe? Você foi embora, ótimo, só que os nossos filhos ficou e eles comem todo dia. O menino que come é os nossos filhos, sabe? E você tá lá ganhando dinheiro, eu parei minha vida para cuidar dos seus filhos, e agora você tá lá com outra, meus filhos precisam comer. Então, tudo bem, você quer ir embora, vai embora. Só que agora vamos assinar o documento para você arcar com as suas responsabilidades. Isso é lícito, biblicamente, não fere em nada e você não estaria pecando em momento nenhum. Diego, agora eu vou falar a frase que eu já ouvi muito. Diego, mas eu tenho medo de pedir o divórcio e meu marido nunca mais querer voltar para mim. Mesmo. Olha só a tua vida. A forma com que você foi fiel, a forma com que você buscou manter o casamento, você está cuidando dos filhos dele. Ele está dormindo com outra. Já não está tendo um mínimo de respeito por você. E você acha agora, pelo fato de você querer oficializar isso, agora que seu casamento vai acabar de vez? Então, assim, eu entendo o aspecto emocional. Eu entendo que muitas das vezes quem está passando por isso está abalado. Tenta se agarrar em tudo quanto é fio de esperança para não afastar o cônjuge. Mas deixa eu te falar uma coisa. Confia na palavra do Senhor. Ele é claro em dizer que isso não passa de uma mera burocracia. Vocês vão estar unidos até a morte.
O que Deus detesta não é agora. Se ele quer ir embora, ele vai embora. Ele já foi embora. Essa é a grande verdade. Já foi. Já não está mais aí contigo. Ele já foi embora. Então, você assinar, você está em harmonia com o que a Bíblia diz. Não há nenhum prejuízo para você. Não há nenhum escândalo para você. Sabe? Então, fica tranquila. Tá? Fica tranquila. Deixa eu ver agora. Vocês deixaram alguma pergunta aí para mim? Tô vendo aqui Silvonete falando amém, confirmou meu coração, Diego, glória a Deus, amém. Tirou um peso do meu coração, casamento é muito sério, os adúlteros não entrarão no reino de Deus, disse de Melso, é verdade. Irmão Diego, e se for caso de agressões, que seja física ou psicológica, mesmo assim não posso pedir? Ivete, com a tua pergunta eu vou encerrar. Ivete, biblicamente, nós vivemos hoje numa sociedade que ela inverteu valores. E ela colocou valores onde não tinha e tirou valores de onde não deveria ter tirado. Essa é a grande verdade. Então os valores estão invertidos. Hoje, quando você fala, né, em caso de agressão, de violência, é algo ruim? Muito ruim. Muito ruim. Mas eu não acredito numa pessoa que nasça assim. A pessoa que agride, ela é uma pessoa com problema. É uma pessoa que precisa de ajuda. Mais de ajuda do que quem está sendo agredido. E se vocês se tornaram uma só carne, eu acho que antes de pensar assim, quer saber uma coisa? Eu vou fugir. É pensar assim, peraí, eu vou buscar ajudar. Porque esse homem, quando não me agride, ele é um amor. Quando eu namorava com ele, ele era uma benção. Ele era romântico, ele era carinhoso, ele me prometeu. Diego, ele me deu a lua. E confesso para você, viu? Essa lua, um monte de gente que está aqui no chat também ganhou. Mas, fato é que ele era um homem bom. Em um determinado momento agora, ele começou a ficar nervoso, intolerante. E agora vem as agressões. Agora, sabe o que é interessante das agressões? É que em todos os casos que eu já vi, as agressões elas são seguidas. Ou é uma consequência de algumas circunstâncias que a pessoa vive. Quer seja homem, quer seja mulher. Porque o que eu escuto de áudio, de mensagem que eu recebo todos os dias, de homens falando que é agredido por sua esposa, você desacredita, viu, Ivete? Mas o que acontece? Como eu dizia, as agressões elas sempre vêm como consequência de alguns distúrbios morais, biológicos, psicológicos. Em que aspecto? Ou o homem está cego porque ele está adulterando com outra mulher, ou ele tem o vício, quer seja do álcool, quer seja das drogas, ou ele vem passando uma carga de estresse muito grande proveniente a endividamento, pressões profissionais, fracassos na vida, ou ele está deixando aflorar traumas do passado, sabe, que está agora repercutindo na vida dele, fazendo com que ele perca o controle. Entenda que a agressão física, eu não estou dizendo para você, fica com o marido até morrer. Não, em nenhum momento. Eu acredito que se ele lhe agredir, eu não sei nem se é o teu caso, né? Mas você está levantando uma situação. Se há uma agressão, primeira coisa, no país onde nós vivemos, isso é crime. E a lei diz que se você foi agredida, você tem que ir lá e tem que denunciar. Ponto final. Essa é a consequência. Você quer ser justa diante de Deus? Você foi agredida? Vai lá e denuncia. Ponto final. Denuncia e fala para ele, meu bem, eu te amo, mas eu obedeço a um Deus que diz que eu preciso cumprir leis dos homens. E o nosso país determina que se você me agredir, eu devo ir lá e te denunciar. Se eu te agredir, você vai lá e me denuncia. Ponto final. É a primeira coisa. Então, agressão física é crime. Ponto. Só que o que acontece? Você não vai restaurar seu esposo ou seu casamento apenas denunciando ele. Você precisa entender o que está ocasionando isso, a fim de salvar teu marido. Porque você ir embora não vai trazer o perdão
espontâneo desse pecado, porque a agressão física acaba sendo pecado, sabe? Ou seja, você precisa lidar com esse problema. Tá entendendo? Diego, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu lido com mulheres que passam por violência doméstica, elas ficam acuadas, elas ficam com medo, sabe? Os homens também, os homens ainda têm um aspecto da vergonha. Mas é difícil, mas é necessário, sabe? O casamento ele pode ser acometido ao longo do seu curso de vários pecados que venham comprometer a entidade do casamento. A violência, a mentira, o desrespeito, o adultério. E todo e qualquer pecado merece ser perdoado e precisa ser estudado a fim de ser desviado essas atitudes, a fim de que elas não permaneçam, a fim de que você tenha como foco salvar o teu casamento e não tão somente salvar a si próprio, tá bom? Eu espero que com carinho, com respeito a todos que passam por essa situação, quer seja dessa última citada de violência física, quer seja aqueles que estão sendo pressionados a assinar um divórcio, ou pressionados pela igreja a não assinar o divórcio, ou por algum familiar. Eu espero ter sido muito respeitoso, ter deixado a Bíblia prevalecer sobre as minhas opiniões pessoais, sobre as tuas opiniões pessoais, e eu espero, do fundo do meu coração, que esse assunto agora para vocês esteja bem mais claro, sabe? A fim de que vocês não sejam enganados por mim, se amanhã eu disser o contrário, e nem por qualquer outro que diz que se você assinar, agora você pode dar a Deus a restauração do seu casamento. Porque não é isso que a Bíblia diz. Aquilo que Deus uniu, o homem é incapaz de separar. Só a morte separa. O que acontecer nesse intervalo de tempo é tudo fruto de pecado, de dureza do coração, mas não anula o fato de que até a morte. Então, se prepara, acredite na restauração, continue perseverando e dê lugar às tuas próprias convicções, aos teus próprios entendimentos, ao o que assim diz o Senhor. Ali você não erra, eu posso te garantir disso, tá bom? Família, fiquem com Deus e hoje, Pegadas no Deserto, às 8 horas da noite, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Então não perca hoje, família, você vê o deserto que nós vamos estudar. Se prepara, viu? Nos encontramos às 8. Até mais, tchau, tchau.